Eu sou Sérgio Braga, sou estudante de filosofia da Universidade Católica de Brasília, onde estamos fazendo um trabalho de iniciação científica sob orientação da professora Marta, do programa de mestrado e doutorado de psicologia da Universidade Católica de Brasília. Esse projeto está atrelado ao Laboratório de Religião, Saúde Mental e Cultura da nossa universidade. O meu trabalho tem como título A Experiência Noética na Inteligência Senciente, onde a gente procura, a partir dos conceitos do pensamento de Zubiri, colaborar na compreensão conceitual da noção de espiritualidade, religiosidade e religião, que se dá com o intuito de contribuir para o diagnóstico diferencial entre experiência espiritual e psicopatologia. Então, nós partimos do pensamento de Xavier Zubiri, o qual ele se coloca a realidade como atrelado à inteligência a partir da sensibilidade, que faz com que o indivíduo fique imerso nessa realidade. Então, nós analisamos algumas obras de Xavier Zubiri em diálogo com um artigo da professora Marta Helena de Freitas, escrita em 2017, onde ela também busca conceituar epistemologicamente os conceitos de religião, religiosidade, espiritualidade. Nesse artigo, ela define espiritualidade como uma demanda de sentido, a religiosidade como modo de elaboração subjetiva e intersubjetiva na busca de respostas para as demandas de sentido, ancorando-se em crenças religiosas, e a religião como um sistema ou doutrina de respostas. Aqui está um pensamento que resume todo o nosso trabalho, do filósofo alemão Theodor Adorno, que diz que o pensamento que não se deixa decapitar resulta em transcendência. Nós partimos do nosso projeto a partir de 3 obras importantes de Xavier Zubiri. O primeiro deles, Natureza, História, Deus, que foi publicado no Brasil em 2010. Depois, Inteligência e Realidade, publicado no Brasil em 2011. E Sob la Essência, que é uma obra que não foi publicada no Brasil. E a notícia que eu tenho é que a última edição foi em 2008, em língua espanhola. Para Zubiri, a realidade interage com a inteligência. Ou seja, a realidade antecede a inteligência. E Zubiri faz a relação da realidade com o conceito de inteligência senciente, que está em consonância com a perspectiva fenomenológica, onde a razão é vista em conexão com os processos sensíveis. Então, em Zubiri, a imaginação é um prolongamento do tempo, onde você tem uma razão lógica e uma razão imaginativa. A razão lógica, ela concorda com a experiência empírica, enquanto que a razão imaginativa, a realidade produzida é apenas do sujeito, é uma realidade somente dele. E a partir daí nós começamos a definir a espiritualidade, religiosidade e religião como um processo noético, ou seja, um processo intuitivo onde interage a sensibilidade com a realidade afetada pelo indivíduo. E na primeira fase você tem ali a espiritualidade, a primeira fase do processo noético, que consiste na análise dos dados da experiência fenomênica. Este primeiro passo pode ser chamado de fase de espiritualidade, onde o indivíduo desenvolve um movimento subjetivo que se lança além dos dados do fenômeno. E aí o segundo passo, ou segunda fase, é chamada de religiosidade. Nessa fase é um distanciamento dos dados da experiência. Aqui a razão precisa de um método para a elaboração de um esboço. Apesar de ser uma criação livre, não deve se distanciar das características do dado que criou a matriz de referência. Aqui é a fase noética da religiosidade, onde o indivíduo busca o seu próprio sistema de resposta. E a terceira fase do processo noético depois de elaborado o esboço e obedecido às lógicas internas, falta verificar se a razão encontrou o que busca. Trata-se de uma adequação, ou seja, o que se encontra é uma resposta adequada à matriz de referência. Podemos chamar este processo noético de religião, no sentido de um sistema de resposta ou doutrina considerada adequado pelo indivíduo. Como conclusão, para a psicologia da religião, a partir da contribuição de Xavier Zubiri, é de que as pesquisas dessa área devem compreender de que forma o indivíduo vê a realidade, a partir de seu sistema de impressões, sem descuidar dos aspectos intuitivos e racionais do processo. Para isso é necessário uma compreensão abstrata da realidade, evitando as simplificações que defendem a realidade focada exclusivamente no indivíduo, no objeto ou no dado do fenômeno. E aqui, então, nós concluímos o nosso resumo do nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado.